Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui em mais um capítulo do nosso Descomplicast, o podcast que vem descomplicar todos os temas aí dentro da saúde, da estética integrativa e muito mais. Portanto, se tem dúvida, incerteza, polêmica, talvez não tenha conhecimento suficiente. E é para isso que aqui estamos, e vocês também. Então vale lembrar que o Descomplicast é feito por muitas mãos. Pelos nossos convidados ilustres, por todo o pessoal da técnica aqui nos bastidores e, claro, por vocês aí do outro lado. Então, você está inscrito no canal, né? Já se inscreve, se não, manda aí pro coleguinha, encaminha para todo mundo, ative as notificações, porque hoje promete, galera. Esse capítulo aqui tá todo especial, porque a gente vai falar de algo que eu sei que quase não interessa a vida de vocês, ó. Din-din. E dessa vez a gente vai falar de como pensar na entrada, não só na saída. Então, não é o momento de fazer boleto, mas sim o momento de como resolver esses boletos. Vamos entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, como esse universo funciona, gestão estratégica e como a estética pode ser muito beneficiada quando tem um mínimo de organização dentro de uma estrutura empresarial. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu convidei ele, Herbert, o nosso querido da Pontual doutor. Estética, aqui para dar um show pra gente. Obrigado por ter vindo, viu? Doutor, um prazer participar desse podcast tão inenarrável, doutor. Ah, é uma delícia te ouvir, viu? A gente já estava conversando bastante nos bastidores, pessoal, com várias ideias e dicas para apresentar para vocês, mas para quem ainda não lhe conhece, por favor, pode se apresentar. Eu sou Herbert Vieira, eu sou CEO do Grupo Pontual, que é dono da marca Pontual Estética, que hoje é a maior indústria de imóveis de estética da América Latina, e também tem a Pontual Tattoo, que é a maior indústria de imóveis para tatuagem. Tem o Cowork Biguest, que é para profissionais da área da beleza. Tenho investimentos na área de construção. E temos também a nossa operação nos Estados Unidos. E uma empresa presente em 12 países, doutor. Fiquei sabendo, galera, que ele tem várias empresas. Administra diferentes tipos de negócios lucrativos e até mesmo beneficentes. Uhum. Então, eu estou quase propondo para ele um negócio beneficente que é me adotar. Olha que proposta de gestão estratégica. Doutor, do jeito que eu sou, vou falar, doutor, eu adoto o senhor senhor me ajuda aqui e ali, daqui a pouco a gente tá com outra empresa. Tá topado. Vamos pra sétima, né? Vamos pra sétima, se Deus quiser. Empreendedorismo é algo que a gente vê que o Brasil tem muito dessa pegada, né? A gente vê os vários pequenos negócios. Uhum. A estética é um universo onde a gente viu uma evolução. Antigamente a gente falava, porque a minha cabine... Eu já não gostava desse termo, porque cabine parece algo fechadinho, apertado, né? Parece que vai crescer, né? Não tem para onde que uma cabine cresce. Só não tinha opção, só tinha uma cabine. Só que você não entregava um marketing de experiência, você não entregava uma condição, você não entregava nenhum mobiliário que valia a pena, às vezes, você falar para o cliente, agora relaxa. Como que você vê esse nosso mercado hoje da estética em relação a esse pensamento empreendedor? Estamos preparados mesmo? Estamos sabendo gerar essa experiência ou estamos vivendo mais de frufru e glamour? Eu tô caminhando para quase 2 décadas na área da beleza. Eu entrei na área da estética quando começou as máquinas de depilação a laser, utilizadas somente por dermatologistas, então era um mercado bem restrito. Eu entrei para trabalhar com isso e vi o tamanho da estética. Quando eu entrei na estética, minha vida se transformou. Profissionalmente, financeiramente, tudo. E o que eu enxergo hoje olhando para trás? Nós já trilhamos um ótimo caminho. Não tem como falar que a estética não evoluiu, não tem como falar que as empresas não evoluíram. Não, a gente vê isso em condição de clínicas presentes, apresentação. Não é mais aquele quartinho no fundo do quintal da casa da pessoa, não. Teve uma profissionalização. Teve um glamour, ficou muito superior. Então, assim, olhando quase essas 2 décadas, a gente...
olha daquele dia e olha para cá, tem uma grande evolução. É que muitas vezes a gente tende a diminuir o foco e olhar 1 ano, 2. Sim. Aí fala, o que aconteceu? Pô, não aconteceu nada. Não, nesses quase 20 anos, a gente saiu de uma cabine para todos os profissionais pensarem na sua clínica, no seu espaço. O nome mudou. Então, isso já é uma evolução gigantesca. Imagina, antes você não podia nem chamar de clínica, que você tinha até problema sanitário legal. Eu recebi uma vez uma vigilância, porque nas minhas salas estava tudo consultório. E a fiscal para mim, mas por que consultório? Tem médico atendendo? Eu falei, minha filha, e só médico que atende no consultório, o nutricionista atende aonde? O advogado atende aonde? Se eu quisesse colocar o pai de santo aí dentro, eu podia colocar no consultório e ele ia prescrever para a senhora um banho ainda. É isso mesmo. Mas olha, doutor, a Anvisa ela criou essa dificuldade gigantesca para profissionalizar o mercado, mas ela também filtrou bastante. Sim. Muito, muito, porque a minha vida foi visitando clínica. Era 10, 15 clínicas por dia, oferecendo o produto, entregando um catálogo, tentando ser atendido. E você vê que esse nível de exigência da Anvisa tornou pelo menos o mínimo possível profissional. Exagerou? Sim. Muito, em muitas situações que não precisava. Você está numa clínica que não atende nada, a pessoa só está conversando, tinha que ter uma pia ali. Num canto. Aí a pessoa tem que quebrar e tem que fazer isso. É que a estética sempre parece que seguiu um roteiro à parte, não tinha um roteiro específico de inspeção. Era um adaptado daqui com um adaptado de lá. Então você juntava todos esses pedaços e nascia esse Frankenstein aí no meio da nossa inspeção. E a gente ficava perdido. Tô porque, certo, assim, tô errado, tô dentro da lei, não tô. Meu amparato tá regular, tá irregular. Maca foi uma das coisas que eu fui muito, muito, muito questionado inúmeras vezes. Por quê? Mas tem perfuração, não tem perfuração? Como você faz o controle sanitário disso? Então, na época, olha a condição. No início, ninguém tem a melhor maca do mundo, né? Sim. E ela falou, mas isso é poroso. Eu comprei lona branca para todas as minhas macas. Daí, em cima da lona branca, eu colocava a lona de plástico para daí colocar o papel de maca. Elas não reclamaram, mas eu não tinha o recurso e não tinha, estamos falando de 15 anos isso, nem a condição de conseguir apresentar esse recurso, porque a gente não via esse mercado como sendo o promissor como é. Não entendia ele como a clínica. Imagina marketing de experiência. Estava longe disso. E o senhor enxerga na sua expertise que o mercado da estética, o início dele foi mais para uma área de sobrevivência do que de verdade de criação de negócio? Eu acho que até ele pegou um gap, não só por sobrevivência. Tá. Por quê? A gente viu que teve aquela primeira migração que veio das esteticistas de fora, que atendiam só a alta sociedade, para entender um pouquinho mais do mercado. Então, tentou trazer isso para um universo mais acessível. Certo. Só que ele veio assim, meio que atrelado ao tradicional da beleza. Certo. Estética não é uma manicuração. Estética não é só arrumar um penteado, maquiagem. Existe um conhecimento, porque é pele, é estrutura anatômica, só que aqui atrás eles estavam tudo junto, como se fosse uma coisa só. Então, a profissionalização, a necessidade de trazer isso daqui e entender que a gente trabalha não só com o físico, a gente trabalha com o emocional. É um psicólogo ali o tempo inteiro. Um tempo inteiro. Eu acho que, na verdade, a mulher ela busca uma parcela gigantesca esse apoio. Eu acho que então ela nasceu por uma necessidade, mas ela nasceu como uma largata. Bem lagartinha mesmo, sabe? Só que, adivinha, entrou no casulo e hoje a gente vê a nossa estética mais como uma borboleta. Sim, isso mesmo. Então ela saiu, ganhou esse uau, efeito de beleza e tá voando por aí. Tem ainda umas lagartinhas por aí? Tem. Mas tá diferente. Melhorou. Só que para eu conseguir fazer essa diferença, eu tenho que ter uma condição, inclusive, de formação, de estrutura, de estratégia. Se fala às vezes da sobrevivência. Lá atrás, imagina, hoje eu entro na minha sala, antes do paciente chegar, a gente liga a aromaterapia, se a maca está fria, a gente coloca alguma coisa para fazer o preparo dela, a gente coloca a música a fundo, trabalha com a iluminação, tudo para tentar trazer isso para o bem-estar e conforto emocional, porque é um momento que eu falo de fragilidade da pessoa, que ela está se entregando para que você cuide dela. E às vezes eu acho que isso não é entendido nesse processo como um todo, porque às vezes isso
torna uma coisa que parece pessoal, mas é profissional. Uhum. E esse profissional demanda de um recurso de gestão, de pensamento, de estratégia. O que nos ensinaram até hoje? Melhorar nesse pessoal, nessa questão do atender. Uhum. Técnica. Técnica, como chegar aqui para organizar isso tudo. Eu mesmo, olha, abri minha empresa, eu tive certeza disso. Falei, gente, que escola que te ensina a ser gestor? Porque, desculpa, você conhece um monte de administrador, não conhece? Conheço bastante. São bons gestores todos só porque fizeram administração, Não, formação de empresas? Não. Eu acho que está mais do lado da resiliência e não do conhecimento Pode técnico. Porque você ter um playbook ali de tudo que deve ser feito não é sinal que vai dar certo. Não mesmo. Então, eu acredito que o profissional da área da estética, se ele souber, num primeiro passo, separar o tempo dele do que é essa gestão humana com o cliente, e ele separar também o que é a gestão do negócio, é um casamento perfeito. O que acontece muito na estética é que fica 98% na gestão humana e aí entrega uma experiência maravilhosa, aprende cada dia mais técnica, equipamentos novos, tudo maravilhoso, mas na hora que você vai fechar o mês, não teve a estratégia do dia 1, o que ia acontecer no dia 30. Então você foi perfeito na técnica, você foi perfeito no atendimento, mas você trabalhou só. E aí qual que é o objetivo? É você ter um negócio para trabalhar, ocupar a sua mente e seu tempo, ou para você ganhar dinheiro? E aí que é a pegada. Aí que é a pegada, porque é uma pergunta difícil, porque todo mundo fala, poxa, mas eu amo o que eu faço. Sim, você tem que amar o que você faz. Ou não, é de cada um, tem gente que está só pelo dinheiro. Se você ficar só pelo amor, talvez outras partes da sua vida ou do seu negócio vão sofrer só por conta do excesso de amor. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter amor pelo negócio. Tenha pelo negócio como um todo. Entendeu? É igual você ter um relacionamento e você só se dedicar a uma determinada parte. Olha, nosso relacionamento ele é só sair para jantar. Sair para jantar, nós vamos nos melhores restaurantes, vai ser maravilhoso. E da porta para dentro a gente não se entende. E convenhamos, a gente sabe que o relacionamento, eu falo que a gente não fica com a pessoa pelas qualidades, a gente fica apesar dos defeitos. Uhum. Né? As qualidades superam isso, mas os defeitos estão lá. E eu acho que o nosso defeito é não colocar isso na cabeça. Então, vocês têm que entender, galerinha, que vocês são gestoras de vocês mesmos. Da empresa de vocês, da vida de vocês, do espaço de vocês. E tem que tentar trazer isso, né? Tem que tentar trazer verdade, tem que tentar trazer história. E eu já fiquei sabendo aqui que quem está começando não precisa nem se sentir triste por isso, porque se quiser começar hoje já é diferente. Eu não tive essas vantagens quando eu comecei, viu? Não teve mesmo. Pessoal, descobri aqui uma coisa gostosa que o espaço deles fornece para vocês como uma condição de você realmente, sabe, começar com 3 pés direitos. Uhum. E começar já no alto. A gente montou a Biguest, né? Biguest vem do ser um hóspede, né? Ser bem recepcionado, onde a ideia era a pessoa que está começando no primeiro dia, ela não tem uma maca, ela não tem um carrinho, ela não tem uma lupa, ela não tem onde atender, não quer nem atender na casa dela, para pôr a pessoa em cima da cama ou ir na casa da pessoa. Uhum. Ela pode locar um espaço nosso aqui na Vila Mariana, do lado do metrô, com segurança, com estacionamento, com tudo, a partir de R$60 a hora. Se não quero nada dela, não quero porcentagem, não quero nada dela. Atende o cliente dela, vai embora e segue a vida. E trabalhando com todas as marcas com regulagem de altura. Então, lembra lá seu primeiro dia lá, com a marca maleta, levando debaixo do braço? Hoje não precisa mais começar assim. Então, assim, a gente trouxe essa facilidade para o profissional se alavancar mais rápido. Aí você pensa assim, Herbert, mas esse é para o profissional que está começando no primeiro dia? Não, é também. Porque com as redes sociais, doutor, muita gente famosa no Brasil todo. Uhum. Só que o maior mercado é São Paulo. Claro. Então muita gente fala, mas você não atende em São Paulo? Poxa, não atendo porque eu não tenho onde atender. Tem. Então você pode montar a sua agenda lá no nosso espaço, usa sala fechada, ou sala aberta, sala em conjunto, atende toda a sua agenda, a gente vai deixar tudo limpinho, perfeito para você chegar, usar e ir embora com total segurança em um ambiente de alto padrão. Eu já tive muita aluna que fez a pergunta. Eu queria começar em São Paulo. O que eu faço? Eu largo? Para onde eu vou? Onde eu loco? Onde eu alugo? Então, pode ser uma resposta. Seja você de São Paulo, de fora.
Precisa começar, né? Precisa começar. Eu acho que muito profissional acaba falhando é que ele já muitas vezes quer começar grande. Sendo que ele poderia dar uns primeiros passos, testar ali a região, testar o lugar e falar, agora eu vou investir. Já é a primeira lição do profissional empresário. Como eu começo de forma correta e financeiramente sólida. Não ir ao contrário, já querendo... Como é que eu faço a clínica mais linda? Se puder fazer, faça. Tá certo, tem que investir no que acredita. Se tem fundo de caixa para isso, 50, né? Tem alguém segurando, tem alguém investindo, você mesmo tem capital, vá. Mas se não tem, tem formas hoje para se começar. Você sabe que quando veio a pandemia, foi um dos cálculos que eu fiz quando eu desativei a unidade do Tatuapé e depois retomei, porque eu falei, eu não sei quando volta, eu não sei o como volta. E entre aluguel, funcionário, Wi-Fi, estacionamento, água, luz, seguro, todos os custos fixos. E custo fixo chama fixo porque você não tem o que fazer. Ele é fixo, ele tá lá para isso. Dava 30 mil. Falei, sem entrada, como que eu vou manter 30 mil, que é um custo fixo, no meio dessa história toda? E foi onde eu comecei a ver as iniciativas dos co-work de saúde, só que os co-work não traz essa possibilidade de fazer sem uma adesão, sem um contrato, sem uma mensalidade mês. Nada. A gente só preenche um contrato lá porque você vai utilizar o espaço e você vai atender uma pessoa. Então, a gente também tem que se eximir da responsabilidade do procedimento. Mas é muito simples. E tudo fica assim. Não é certeza que vai ter o espaço, você precisa manter uma agenda, disponibilidade. Primeiro que chegou, faz a locação. Geralmente o pessoal monta a agenda 30 dias antes, mais ou menos, né? Porque vai juntando todo mundo ali para poder atender. Chegou com 48 horas antes, não consegui a agenda, vou cancelar? Ok, muito obrigado, até a próxima. Então ainda sem problema, né? A ideia não é travar ninguém, a ideia é alavancar. A ideia é você começar a atender e prosperar. Então olha que dica gostosa, galerinha, porque pensa bem. A empresa realmente está acreditando em vocês, de tal forma que está dando a condição de você dar o startup sem necessariamente você ter esse fundo de caixa e já vivenciando os maquinários, os elementos de estrutura. O melhor teste, um test drive. Literalmente, né? Onde você recebe, test drive da estética, eu acho que é a primeira vez que a gente está beira aqui. Eu não vi isso ainda, não. É um test drive de região, é um test drive de público, é um test drive de preço. Porque você cobrar um preço no seu procedimento sem todos esses 30 mil de despesa fixa, facilita e deixa a pessoa mais leve, não deixa? Muito mais. Então, assim, hoje começar esse negócio, você já começa de forma mais estruturada. Então, olha como a gente vem criando uma outra empresa que é a Biguest, mas já pensando no empresário. Não só no profissional. O profissional, ele vai atender o cliente dele. Essa parte está ok. Agora, como é que a gente faz ele empresário? Gastando menos e conseguindo trabalhar. O que você, que já está há bastante tempo trabalhando com todo mundo aí dentro dessa nossa área, acompanhou essas evoluções, sente que está faltando para o pessoal entender o que é ser esse empresário, o que é ser esse gestor, ou como realizar isso, né? Porque eu sou um bom clínico, eu me formei para isso, não faço nem ideia como realizar o outro lado da história. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender que é melhor ter dinheiro do que parecer ter dinheiro. Galera, se selfie pagasse boleto, né, não? Eu ia falar pra vocês, faz muito biquinho na vida, mas não paga não. Não paga. E na internet não tem ninguém devendo boleto, né? É tudo perfeito. Não que que não tenha que ter isso. Tem, ela faz parte do jogo. Sim. Ele tem aquela parte visual. Nós estamos vivendo um momento onde as conquistas estão mais explícitas. Beleza, mas eu tenho 50% de conquista explícita, mas eu tenho que fazer a base disso. Eu não tenho que parecer, eu tenho que parecer e ser. Se você conseguir juntar esses dois, você tem uma carreira perpétua. Entendeu? E sustentável, até para você criar braços para continuar dando continuidade no que você iniciou de Trabalha plantio. mais leve. Se trabalhar mais leve, você ganha mais dinheiro. Por quê? Porque quando você trabalha com o objetivo de vencer o mês, você não consegue ter estratégia, você só tem correria. Então você está toda hora querendo lançar algo novo, você está querendo aparecer mais, você está toda hora tentando viralizar, quando o correto era você ganhar. E quem viraliza nesses
pontos todos, na verdade, não cria a constância. Uhum. Você acaba sendo referência do quê? Do nada. O que é? Não tem foco, né? Não. É perigoso. É perigoso. São pouquíssimas pessoas que conseguem manter esse nível e conseguir uma estrutura forte. São poucos. Só que quando se olha um desse, todo mundo acha que replica para 1 milhão. Sim. E não é. E não é. Então o profissional ele tem que falar, parte do meu tempo eu vou ser essa vitrine da internet, o profissional X, o que ele quiser. Não tem nada de errado nisso. E aqui eu vou pegar X%, onde eu venho para dentro da minha clínica e agora eu vou analisar ela, desde custos, planejamento e o que eu quero do meu futuro. Porque no momento que você faz esse planejamento, o boleto ele é uma despesa e não mais o vilão. É o plano de carreira. Total. Onde eu quero chegar, como eu quero chegar, por quais caminhos eu devo trilhar para chegar nessa direção. Os caminhos da estética mudaram muito. Isso é fato. Você acha que ainda estão meio desencontrados? Eu acho que, infelizmente, a nossa base educacional, ela não deu essa estrutura. Só que não é impossível conseguir ela. Por quê? A minha primeira formação foi um supletivo. Eu larguei a escola para poder trabalhar. Eu fiz o que muito profissional fez. Só que no momento que eu fui para fora, que eu vi que isso não era parabéns, olha o que você está fazendo, mesmo sem escolaridade, eu falei, não, eu tenho que dar um passo para trás. Eu tenho que voltar agora e me graduar e fazer o caminho correto, porque lá na frente eu vou perder. Porque essa desenvoltura, essa garra, ela chega um momento que ela bate no teto. Por vários motivos, né? Por N motivos. Idade, condição, disposição. Minha avó sempre dizia, o peso da caneta é mais leve que o peso da enxada. Você pode ser enrolado até, por falta de conhecimento. Eu voltei, me graduei, fiz faculdade e depois fiz um MBA na Faculdade Getúlio Vargas. Olha que distância, né? Você vai de um supletivo para uma Faculdade Getúlio Vargas. E não era assim, nossa, que legal que você fez isso. Sim, eu tenho o meu mérito, mas eu também sentia que ali era uma obrigação. Aquela escolha minha por necessidade atrás, ela não poderia dar base para o resto da minha carreira. Ela tinha que ser um momento que aconteceu isso, eu tomei essa decisão difícil, mas agora eu tenho que aprender. Por quê? Porque aonde eu quero chegar é muito maior do que simplesmente falar, essa parte eu vou negligenciar porque a vida passou. De jeito maneira. Não mesmo. De jeito maneira. Por que a estética acabou sendo, então, esse ponto onde você meio que direcionou esforços, os trabalhos, o pensamento? O que você viu na estética que te encantou, assim, os olhos? Ou falou, esse mercado tem condição? Pensa em um mercado onde pode estar acontecendo a maior crise do mundo, onde o planeta inteiro parou, e mesmo assim as mulheres ligam e falam, me atende mesmo assim. Você teve uma época aí, num passado, onde as pessoas de se encontrar poderiam até morrer. Uma falar para outra poderia ser um risco gigantesco. A mulher deixou esse ponto de lado para falar, eu quero ser atendida com a clínica fechada. Eu recebi isso. Você não me atende na surdina? Falei, não, meu Deus, como assim vou te atender na surdina? Não para. Na Segunda Guerra Mundial, os salões de cabeleireiro funcionavam debaixo de Paris, se protegendo das bombas. Então, onde tinha um monte de gente se protegendo na época da Segunda Guerra, estava tendo salão de cabeleireiro e estética. Então, quando eu entrei nesse mundo que eu vi que a mulher ela pode não gastar 1.000, mas ela vai falar, vou gastar 100, eu falo, homem, vai pro zero. Homem corta e fala, eu não vou fazer esse mês e ponto final. A mulher fala, não dá para fazer isso, mas dá para fazer isso. Ou seja, não para. Então, esse mercado é maravilhoso. Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, doutor. O Brasil é maravilhoso. Eu tenho certeza Eu tô há 2 anos nos Estados Unidos. Primeira coisa que eu ia, que os Estados Unidos é isso, é aquilo. É muito grande. O Brasil é... Se o Brasil tivesse a mesma moeda, 1 para 1, nossa, nós éramos primeiro, mas lá na frente muito. Muito, muito, muito. Então, é uma área que ela borbulha. Isso é excelente. Parece que está enraizado na nossa cultura, né? Essa questão da busca por esse bem-estar. E, querendo ou não, segue os preceitos que quando um país vai muito bem, a estética vai bem. Quando um país vai muito mal, a estética vai bem. Sim. Quando está tudo muito bem, a estética vai bem porque eu preciso me diferenciar dos demais. Quando vai tudo muito mal, eu preciso da estética porque eu preciso me sentir melhor. Correto. Então, são os dois extremos
E a gente vê que não desacelera no meio dessa história como um todo. Então, são pontos onde a gente vê vantagens estratégicas, só que somos muito hoje. Então, se você pega São Paulo, a gente é bem diluído aqui no meio de São Paulo, né? Como se diferenciar dentro desse mercado que agora traz tantas opções? O que você ia dar de sugestão para o pessoal para pensar um pouquinho? Aqui você consegue uma diferenciação, aqui você não consegue. É realmente só a internet o mecanismo para isso? Como que você vê esse ponto? Eu tenho uma luta com a minha equipe de marketing, porque o marketing quer ir sempre pro novo, pro etc. E aí eu tô... Não, calma, não é só Google, não é só Instagram. Voltando como empresário, a primeira coisa que o profissional de estética tem que fazer é analisar a base dele. Ele ainda não precisa buscar o novo, ele não precisa buscar a diferenciação. Não é essa etapa ainda. Primeiro ele tem que analisar o que está acontecendo dentro da clínica dele, o que está rodando de cliente e onde ele pode alavancar a receita. Na hora que ele vê que ele chegou num gargalo, qual é a diferenciação? Eu vou para a etapa 2. Só que todo mundo hoje quer ir para a diferenciação, colocando toda hora cliente novo e cliente saindo do lado. Imagina o seguinte, você fatura R$1.000 por mês. E você quer crescer mais R$500. Então você chega no ano seguinte e fala, eu quero 1.500. Conta de padaria. Sim. Só que muitas vezes o profissional não sabe que ele perde R$100 por mês de cliente que sai. Então o que acontece? Ele não tem 1.000, ele tem 900. E aí ele cria uma taxa de crescimento de 500 para ele chegar em 1.400. Quando no final, se ele retesse esse pessoal ou parte dele, ele não precisaria trabalhar para correr por 500. Às vezes é 400 e pouco. E o dinheiro é o mesmo. Entendeu, doutor? Então, o profissional ele tem que entender o que acontece na vida do cliente que passa por ele, para ele poder transformar o que está dentro, para depois ele buscar mais. É como se fosse um potinho de ouro. Eu estou aqui com esse potinho cada vez mais cheio, como é que eu coloco mais? Não é eu perco um pedaço e agora eu corro e coloco esse mesmo tanto. Mas você acha que esse ato a gente consegue correr atrás realmente para o pessoal? Porque, diferente de um plano de carreira, formação convencional, que eu sei, vou fazer o nível médio, a faculdade, a pós, mas a gente não tem exatamente o que é o crescimento da empresa, Sim, o que é o desenvolvimento da sua expertise, do seu know-how. Eu até comentei contigo, né? Crescer, às vezes, não é ganância, é necessidade de autopreservação. Correto. Porque se o mercado cresce, se eu não crescer exatamente o mesmo que o mercado, pelo menos, eu, na verdade, encolhi. Correto. Então, eu estou deixando margens de espaço para os outros. Como que a gente poderia pensar em estratégias, então, eficazes para essa retenção? Porque ela mantém o cliente e é mais barato reter do que conquistar um novo. Não tem custo de aquisição, né? O primeiro passo é você entender qual o tamanho da sua carteira de cliente. Quantos clientes eu atendo no ano? Quantos eu atendo no mês? E aí você vai filtrando de forma simples. Não tem nada complexo. O complexo ele vem depois que você vai aprimorando. A minha carteira hoje de clientes já atendi 1.000 pessoas. Poxa, dessas 1.000 pessoas, cada uma gastou comigo R$1.000. Então, peraí, eu tenho aqui 1.000 vezes esses 1.000, eu tenho X de possível faturamento. Ou já faturei, já entrei. Como é que eu faço para, talvez, desses R$1.000 eu subir para 1.100? O profissional, doutor, ele muitas vezes ele já faz isso naturalmente. Ele faz ali no calor do dia a dia, ele está olhando o cliente entrando, saindo, ele já faz isso de natural. Só que no momento que ele começa a colocar no papel, fica claro. E aí não tem mais como ele falar que não está acontecendo. O número é muito bom de lidar porque ele não mente. Não mesmo, só que eu aprendi isso também sofrendo por causa disso. Você acha que o mercado realmente entende o que é faturamento e que ele é diferente de liquidez? Total, na verdade ele não sabe. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, daqui 10 anos nós vamos se orgulhar muito do dia de hoje. Porque a gente não pode olhar para os 20 anos para trás e falar, faltou isso. Realmente, era uma evolução. Nós estamos entrando no momento exato. Lá naquele momento, talvez o que o profissional mais precisava era da técnica. Não adiantava ele ser um gestor maravilhoso e não ter nenhum cliente. Tem hora que primeiro você tem que arrumar o problema
ter esse cliente, ter esse negócio acontecendo para depois se organizar. Então, eu acho que o caminho foi certo. Então, daqui 3, 4, 5, 10 anos, nós vamos ter uma estética muito mais bem estruturada, porque a gente está parando nosso tempo hoje para falar sobre isso. E você acha que a gente vai conseguir começar, então, até criar novos núcleos de negócio dentro dessa expertise, dessa formação? Porque, por hora, eu estou vendo só assim, curso técnica A, B, C, D. Eu ainda não estou vendo os cursos. Gestão inteligente A, gestão estratégica. Eu acho que assim, vai estar começando aos poucos. No ano passado, foi ano passado ou retrasado, eu dei uma palestra no Estética em Rio e a sala estava lotada. Lotada. E eu falei, eu vou falar sobre negócio mesmo. Eu não vou ser coaching. Eu não quero as pessoas saindo da sala motivada. Nossa, minha vida vai ser melhor amanhã. E ela chega na clínica no outro dia, ela não sabe nem o que fazer. Eu vou falar do que tem que ser feito. Então, eu dei um workshop agora no Estética em São Paulo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Então, os congressos são as portas para a gente começar esse trabalho. E os profissionais precisam pedir treinamento técnico. Olha, então eu vou até aproveitar porque está bem fresca a informação e às vezes o pessoal lá aí do outro lado ainda não conseguiu mandar mensagem para esclarecer, né? Principais dúvidas que surgiram nesses eventos. O que você foi muito questionado, viu que são pontos fracos, são pontos fortes? Qual a margem ideal que a pessoa tem que trabalhar? Isso é uma pergunta que ela é muito subjetiva. É muito aberta. Qual é a margem ideal? Primeiramente, qual é o lucro? O que eu quero de lucro? Eu falo uma coisa que vai muito contra a gestão real, que é, todo mundo fala, você tem que separar todas as suas despesas pessoais da empresa. Sim, mas saiba quanto é uma e quanto é a outra. Se eu tenho 10 mil de despesa fixa na empresa, eu tenho mais 5 na pessoa física, eu preciso de 15 mil para cobrir. Sim. Senão você vai desestruturar a sua empresa, você vai ficar com o seu nome sujo e você não vai fazer ela rodar. Então, você entendendo as suas principais despesas nas duas formas, você já tem uma base. Então, se eu tenho 15 mil de despesa aqui, eu não posso ganhar 14. Eu já tenho minha primeira baliza de crescimento. Outro ponto que o pessoal pergunta. E se a pessoa que trabalha comigo montar a clínica dela e roubar os meus clientes? Se ela roubou com tanta facilidade, você tem um outro problema de negócio que é de manter, de retenção. Então, agora não é ter raiva da pessoa, é deixar o sentimento de lado e falar, por que eu perdi? Eu perdi por R$100? Poxa, se eu perdi por R$100, eu vou continuar perdendo para frente. Com certeza, vai perder muito mais. Vai entrar qualquer pessoa. E outra, a pessoa que está comigo trabalhando hoje, ela não poderia ser uma sócia minha no futuro? Não poderia ampliar o projeto Unidade 2 com ela na frente disso? Todo empresário fica com aquela... que a pessoa não veste a nossa camisa. Às vezes a pessoa está com uma camisa tão bonita, vestida dela mesmo, com o sonho dela. O meu objetivo como empresário é pegar o seu sonho e o meu sonho e a gente dar o braço pra gente atingir os dois sonhos. Se você quiser o meu sonho junto, ótimo, é um plus. Se não, deixa eu te ajudar a fazer seu sonho que eu quero fazer o meu também. Isso é bem legal, porque às vezes tem essa... Não vou passar as técnicas, não vou ensinar o que é isso, não vou te ajudar a crescer. Cresce os dois juntos. Então pensa nisso. A pessoa é boa, vamos fazer junto. Até porque aonde eu não sou bom, eu vou atrás de quem é bom naquilo. Eu preciso ter um conhecimento, até para não ser passado para trás, que nem você disse. Pode acontecer, né? Mas eu não tenho que saber tudo. Não pode acontecer. E outra, não está livre também de algo ruim acontecer pensando dessa forma. Mas é melhor você ter isso na sua cabeça que pode acontecer o ruim e o bom, que se acontece o bom, você já está no positivo. Na minha cabeça, como gestor, se eu hoje administrasse uma clínica, doutor, eu tenho 50 mil clientes hoje. Apontou, tem 50 mil clientes. Imagina o tanto de clínica que eu já não montei na vida. Eita, nós. E o que eu já vi de clínica fechando, clínica continuando. A minha clínica é pontual, viu, galera? Amém. Tudo que tá lá Tá linda é a clínica, pontual, tá linda. Agora imagina assim, eu tenho uma clínica de estética e eu e mais uma pessoa.
Eu tenho um concorrente ou eu tenho um aliado? A primeira coisa é a mudança de mentalidade. Se eu estou enxergando um concorrente, então, peraí, eu tenho um problema de RH. Eu tenho um problema de contratação. Se eu estou enxergando aquela pessoa como uma possível concorrente, eu errei na contratação. Ou você precisa de uma boa psicanálise, né? Porque Ou você pode estar bem louca. Você né? está achando que todo mundo vai te roubar o tempo todo? E tem hora que a pessoa só quer fazer o trabalho dela. Pois é, isso que eu falo. Às vezes é um medo desnecessário que eu vejo de, em vez de competir, dar as mãos, cresce junto. Tem como. Tem como. Então, o mercado cresce, precisa de outras pessoas. Quando a gente pega a nossa evolução populacional, estamos envelhecendo. Então, vai ter muito mais tratamento de ruga, vai ter muito... E daí que eu falo, se é uma parcela de pessoas velhas, ela não pode estar em qualquer lugar, qualquer tipo de recurso. Aquela nossa maca não funciona, porque se eu deito minha mãe numa maquinha daquela que eu comecei, não dá. ela vai falar, ah, não, mas me dói aqui, mas me dói ali. Ela não fica na maca e nem eu aguento mais o resto do dia, porque a gente não tinha ergonomia para conseguir trabalhar, né? Doutor, agora uma coisa que eu falei até um dia para alguns profissionais, né? Na hora que você recebe uma visita em casa, o seu sofá, ele tem aquele mesmo conforto daquela maca? Ou ele era um pouquinho melhor? Eu acho que eu vou ficar na minha maca. Tava ruim o sofá na época? Acho que minha maca tá bem melhor até que o de hoje. Olha, porque geralmente a gente recebe Mas em a casa... maca de hoje, hein, galera? A maca de hoje, viu? Pontual. A outra, nem um buraco direitinho lá no meio da testa. Pá, mas passou essa fase. Graças a amém, Deus. amém. Mas pensa o seguinte, hoje o quanto às vezes o profissional investe em casa, só no conforto de casa, e esquece de investir no conforto da onde vem toda a receita. Quanto mais receita entrar naquele lugar, maior vai ser o luxo da sua casa. É só entender o fluxo financeiro. Você entender onde entra o dinheiro e quanto ele tem que sobrar, a sua casa vai ser do jeito que você quiser. É, galera, enquanto isso não inventa não, hein? Não vai querer dar festa na clínica só para o pessoal sentar na maca que tá tudo. Pelo menos que a maca seja acrilizada para você depois conseguir higienizar direito. Exatamente. Exatamente. Vem em obra, não deixa o pedreiro colocar a lata de tinta em cima da maca, não. Aí coloca. Acontece, Coloca. doutor. Não sobe com o sapato de salto na maca, pelo amor de Deus, que ela fura. Tem coisas básicas. Tem coisas básicas. Mas que dói na alma. Tem que cuidar. É onde entra o dinheiro. O negócio, a gente tem que olhar para ele e entender ele e administrar de uma forma muito cuidadosa e com a mesma paixão que tem pela profissão. Quando você administra o negócio com a mesma intensidade ou pelo menos próxima, nossa, você está olhando até a porta que não está fechando direito. Até porque você não precisa amar tudo que você faz. Você pode amar a sua profissão. Adoro dar aula. Ai, pessoal, vou assumir isso pra vocês. Eu detesto montar aula. É verdade, é um trabalho e o meu senso crítico. Às vezes o que tá aqui eu não consigo colocar na tela. Falta uma arte, falta um design, falta isso, falta uma animação. E eu falo, não fica o que eu tô vendo pra te mostrar, né? Deixo de montar a aula? Não. Tá lá, monto, entrego, faço acontecer, faz parte do negócio. O pessoal às vezes fala de, vocês fazem fechamento? Vocês sabem o que é uma alíquota Z? Vocês batem o fluxo de caixa? Isso são hiatos também, principalmente quando você não tem até sistemas de suporte e gestão dentro da clínica, né? Porque se eu não sei quanto que fechou, não sei quanto entrou, tampouco saiu. Resolve. Um papel é o melhor começo. É. O bloco de notas do celular já resolve. Ou seja, tem ferramentas para começar. É dedicar um tempinho. Você sabe que o meu primeiro patrão, lá na drogaria, ele tinha aqui no bolso dele. Pegava a sulfitinha, ele ia tudo lá na canetinha, montava dia 1, 2, 3, 4. Apagar aqui, e embaixo o quanto que tinha fechado caixa. Então, olha só, o que não é... Dá desculpas, né? Porque com uma folha de sulfite amassada, ele conseguia fazer a gestão. Qual é a minha conversão? Com quantos clientes eu falo, quantos me pedem orçamento e quantos fecham? Depois que eu achei quantos fecham, qual é o ticket médio desse fechamento? Depois que ele fechou, ele continuou, quanto mais ele gastou?
Aí eu volto e falo, se eu falei com 10 clientes e vendi para um, por que eu não estou vendendo os 9? Ou realmente os 9 se perde? Porque pode acontecer. Tem muita gente naquela fatia que só é curiosa mesmo. Você entendendo qual é a sua taxa de fechamento, então eu falo com 10 clientes, eu fecho uma, então eu tenho 10% de conversão. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar fechar mais um para eu subir para 20, ou eu vou buscar 15 pessoas para conversar, para eu conseguir manter os mesmos 10% de fechamento e ter 1,5. Então você tem 2 caminhos. Ou você aumenta a base de comunicação com os clientes, ou você tenta converter mais com aquilo que você fala. Desculpa, não precisa de sistema. É só você olhar os directs do Instagram da sua clínica. Olha lá com quantas pessoas você falou no mês. Isso é uma avaliação mínima de endomarketing. Então, você pegar esse sistema de gestão interno. O que eu sinto? Acho que o pessoal está querendo terceirizar muito e acreditar única e exclusivamente no marketing externo. E daí que eu vejo primeiros erros. Contratei uma agência de marketing. A chance eu já tive agência de marketing. É loucura. O que uma agência de marketing faz? Não é que é loucura. Ferra o seu marketing. Ela precisa ter muito cliente também para se manter de pé. E aí, cliente único, Herbert, se eu contrato ela, na minha cabeça, a agência dela é para mim. E quando, na verdade, ela fala, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 30, esse é o 50. Então, a gente, no começo, terceirizou. Eu falei, eu vou trazer para dentro de casa. Nem que eu tenha uma pessoa trabalhando 1 hora por dia, mas eu vou falar com ela. Foi a melhor coisa que eu fiz. É porque você leva a verdade do que você acredita na empresa nessa. Você monta o seu projeto, e isso que às vezes eu tenho uma pós em marketing. Quando você pega lá o conceito de Kotler, o que ele fala? Marketing não é publicidade, marketing não é propaganda, marketing não é a forma de comunicação por si só, marketing é estratégia e planejamento de negócio. Então, eu vejo que as agências de marketing, primeiro, elas não fazem marketing, fazem a publicidade. Mas não adianta você ter a publicidade se você não tem aqui a estratégia. Você não precisa só de 3 posts no Instagram por semana e mais um X de stories. Não é isso a empresa. Isso é uma parcela do todo. E bem pequena, né? E você tem que enxergar esse todo e falar, isso daqui é isso. Porque às vezes o profissional ele vai lá, ele coloca um dinheiro suado no Instagram e fala, agora impulsiona isso daqui. Ele não olhou nem o que converteu as últimas publicações que ele fez. Ele não olhou nem a forma de comunicação. E hoje você trabalhar com o Instagram dessa forma, o Instagram está cada vez entregando menos, querendo cobrar mais. Isso é padrão deles, então, né? você vai ter que ser criativo. Você vai ter que buscar novos canais de captação desses clientes e às vezes você tem tudo dentro da base. Tem. Já passou por você. Poxa, o que eu faço numa indicação de um cliente para o outro? Eu tenho um plano família, eu tenho... você traz a sua tia ela entra numa outra forma. Se você indicar um cliente é 5%, se vir a sua tia é 7%. Tem formas de você criar, só que muitas vezes o profissional ele fala assim, eu não vou dar desconto que vai desvalorizar. Dar desconto é uma coisa, criar campanha é outra. E ainda mais porque é uma campanha de fidelização Exato, de cliente. Ele está olhando de outra forma. Olha como muda. Eu não estou dando desconto, eu estou criando uma fidelização. Eu estou te valorizando, meu cliente. Mas você tem que ficar aqui. Às vezes, o que ele faz, doutor? Ele vai, pega 10% da receita dele ali, joga no marketing para captar o outro, novo ali. Que pode vir um lead frio. Que vem também. Vem leads ruins. Na internet, hoje, a pessoa não se lembra nem porque ela clicou. Tô mentindo? Não. Ela só queria saber o preço mesmo. Tem isso também. Então, ela tem que estar na sua conta. Chega umas perguntas, gente, lá para captação de lead, que eu fico assim... É sério que essa pessoa está perguntando isso? Você vê que ela entrou totalmente aleatória. E eu paguei ainda por isso, o pior de tudo, né? E tem, assim, lá na empresa a gente tem bastante mulher trabalhando no comercial, né? E muitas vezes entra homens aleatórios querendo paquerar. Eu paguei aquele lead pra pessoa paquerar. Gente, tem o Tinder. Tem, Não precisa fazer isso via Instagram, não. Tem, mas existe. Existe. Então, tem hora que você direcionar tudo para esse ponto, tem um direcionamento de campanha que pode dar errado, acontece também. Acontece, porque às vezes a pessoa está clicando tudo, curtindo tudo daquele mundo que a plataforma entende que ela é o público-alvo. Então, doutor, primeira coisa na gestão é entender dentro de casa.
dentro de casa. Ser grande é sobrar dinheiro, não é parecer ser grande. Sim. É isso que nós temos que deixar separado no mundo que a gente está vivendo hoje. Do que é parecer ser grande e ser grande. Um negócio, uma clínica de estética, um profissional sozinho, não importa, ele é uma empresa. Hoje eu sou um profissional sozinho. Vamos pensar, começou a Pontual, eu e o Vanderlei, há 12 anos, 2 pessoas. Hoje a gente tem mais de 100 funcionários. Ah, fácil? Não. Muito pelo contrário. Tá pior. É mais difícil, é muito mais coisa para controlar. Só que lá, um fazia um financeiro, o outro fazia uma outra coisa, a gente dividia as funções. Mas eu não tenho sócio, como é que eu vou fazer então, doutor? Você tem essas funções em você. Assuma elas. Eu sou financeiro da hora que eu chego, até as 9 da manhã. Chegou o meu primeiro cliente, agora eu sou atendimento. Saiu o meu cliente, agora eu sou limpeza. Saber a etapa que você tá e falar, eu quero estar lá. 2013, eu coloquei uma publicação no Instagram onde a minha empresa era pequena, nós estávamos numa Beauty Fair com um standzinho bem pequenininho, cheio de coisa, e eu falei, a empresa vai ser a maior do mercado. 2020, a gente já era o maior do mercado. Não é porque, nossa, mas olha o que vocês construíram. Parabéns, mas não tinha uma vontade, um direcionamento. Para se tornar o maior, o passo a passo é mais ou menos esse e torcer para o negócio casar do jeito que você imaginou. E ir apertando o parafuso o tempo todo. Agora, se você não tiver um direcionamento para onde você quer ir, você está crescendo ou está diminuindo? Ou você está sobrevivendo? Aí a briga pelo boleto é mensal. E é o que eu vejo às vezes acontecer. No desespero, na pergunta, nas mentorias que chega pra gente tentar favorecer. Eu falo, você veio para uma mentoria técnica, não, seu problema não está na técnica, né? Você tinha que estar em uma outra mentoria. O legal é que isso te deu uma visão bem ampla, porque, como você bem disse, são negócios distintos que hoje você toca, né? Inclusive beneficentes. Dou palestra para empresas que participam do Shark Tank, tem empresas que participam de eventos voltados para empreendedorismo da periferia, faço tudo de graça. Quero ajudar o ecossistema. E precisa, porque querendo ou não, ele volta para você, né? Imagina um mercado onde as pessoas tá rodando mais dinheiro, onde essas mulheres gastam dinheiro? Na estética. Onde vai vir parar? Na minha maca. Em algum momento. Pode demorar? Pode não chegar nada? Doutor, não tem problema. Eu fiz a minha parte. Toda plantação começa em algum momento, lá atrás, com você adubando e arando. Tô olhando lá na frente. A nossa conversa de hoje, lá na frente a gente vai falar, que bom que falamos sobre isso. Porque a gente vai ter profissionais cada vez melhores, com mais dinheiro sobrando. Não é você ter um espaço, nossa, agora eu faturei 10 mil reais, parabéns pra mim. E aí começa o dia 1, você fala, caraca, eu já tô negativo de novo. Nem abriu o mês, você já tá devendo, né? Uma luta incansável. Por quê? Só porque não está parando para fazer o básico, que é o que está acontecendo no meu negócio, o que está acontecendo no meu eu presa, eu sozinho. Geralmente as pessoas estão sempre esperando mais funcionários entrar para isso se resolver sozinho. Não. Imagina que você está com uma tubulação passando uma água ali e você está com um furo. As pessoas tendem a pensar que agora ela precisa de muito mais água, que é o dinheiro, para resolver aquele furo. Não é isso. Precisa estancar ele, na verdade. Ele, enquanto se bobear, menor é a melhor época. Vaza menos. Vaza menos. O que adianta agora? Eu não tenho estrutura financeira nenhuma. Todo mês eu começo negativo 5 mil. Minha clínica vai agora entra 100 mil. Nossa, você não está preparado para os 100 mil. Você sabe quando eu ensino meus alunos do Ozônio isso? Eu falo, não se apegue ao faturamento. Por quê? Mas eu vendia antes 100 mil. Tá. Quanto você gastava? 90. Mas agora no Ozônio eu tô vendendo só 50 mil. Tá. Quanto você gasta? 20. Daí você fala, filhão, vamos lá. 90 para 100 é 10. 20 para 50 é 30. Você triplicou a sua liquidez. E sem contar que você paga menos imposto com 50 do que com 100, né? Sim. Mas muita gente se ilude com a vontade de faturar cada vez mais. E aí fica um círculo vicioso. É o número da ilusão. Não pode. O negócio, ele é uma fonte geradora de riqueza.
Entendeu? Agora imagina você ser extremamente realizado na sua profissão e ainda gerar riqueza. Você não vai, a aposentadoria é algo que você não vai querer conversar. Não, Deus me livre da aposentadoria. Entendeu? Eu já fico nervoso de ficar calmo. Fico nervoso de ficar calmo. Então você acaba aí pensando numa carreira longeva. Ela fica prazerosa. E sustentável. Como é que eu vou expandir? A cabeça vai pro expandir. Não mais no o que eu faço, o que eu faço. Eu preciso pensar diferente. Sim, pense diferente para expandir, não para sobreviver. Porque sobreviver devendo 1.000 e devendo 1 milhão, você está devendo. Tá devendo. Você está devendo. Galera, vocês entenderam o como que o nosso universo, o investir, o empreender, o ser alguém, o seu eu empresa, precisa de muito mais coisa, né? Precisa, doutor. Então, vamos dar uma mensagem positivista aí para esse pessoal, mostrar que é possível, desde que bem capacitado. E se eles quiserem procurar tanto o espaço do atendimento de vocês, as orientações, esse núcleo de palestra, onde eles acham o Herbert, onde eu mando depois minha cartinha para você me adotar, essas coisas assim. Doutor, só o fato da pessoa estar assistindo o podcast, ela já está muito na frente. Mas muito na frente. Então ela já está no caminho certo. Agora é lapidar a técnica. Verdade. Não tem como hoje a pessoa assistir uma única aula do professor e falar, agora eu sou doutor em ozonoterapia. Não, tem anos aí que você está trilhando, mas já é um começo. Mas nem eu hoje falo isso, eu falo, ainda tenho muito a entender. A gente aqui fala que o Descomplicast ele veio com uma proposta também, certo, né? Que é tentar trazer informação, levar conteúdo. Então, se você está aí do outro lado, você está perdido, é preciso de uma orientação. Calma, fiote. Tá subindo aí um QR Code, tá subindo aí, ou tá na descrição do nosso link. A gente vai fornecer para algumas vagas mensalmente aí uma sessão estratégica, 100% gratuita, para justamente tentar ver isso, né? Olha, aqui você pode encaminhar lá para a Biguest, aqui, olha, talvez eu tenha uma promoção com o parceiro, aqui você tem essa estratégia, esse ponto. Então, só se inscreva rápido, porque a gente tem vagas limitadas mensais, mas é gratuito, tá, pessoal? Isso daqui é uma forma da gente também conseguir devolver isso para o mercado e torná-lo mais forte, mais moralizado e continuar nessa evolução. Olha que interessante. Eu tenho uma indústria de móveis e a maioria da conversa eu não puxei para móveis, entendeu? Por quê? Porque eu acredito na empresa que eu trabalho, eu acredito na empresa que eu tenho e eu sei o que ela entrega. Agora eu preciso entregar mais. E o móvel é bom, viu, o móvel é bom. E o móvel é bom. E eu sou chato para fabricar. Porque na minha cabeça eu não quero dor de cabeça para mim, então eu não quero dor de cabeça para os outros. Eu quero que a pessoa, na jornada empreendedora dela, na jornada profissional, a minha marca corresponde a uma parcelinha ali. Entendeu? Ela não é, agora só você ter a marca é tudo. Não, a marca é uma parcela. A marca é onde o seu cliente vai deitar e ele vai falar, agora eu quero soltar tudo que está dentro de mim. Mas não ele falar, poxa, minhas costas tá doendo. Tá vendo? Olha como a experiência foi quebrada. Né? A experiência não pode ser quebrada. O meu produto, a minha marca, ele é um alicerce para você fazer o seu trabalho bem feito. É isso que eu quero, que os profissionais invistam no mobiliário bom para ele ser a base. Herbert, cara, eu só tenho que te agradecer essa aula que a gente teve aqui, a abertura aí desse pensar maior, porque a gente tem que sair da caixinha, né? Tem que olhar o mundo. Então, quem quiser encontrar você, mandar mensagem, tudo isso, onde que eles vão te procurar? Na Pontual Estética, pode mandar no direct lá, falar, eu queria perguntar isso daqui pro Herbert. Não tem problema. Tô na maioria dos eventos, faço questão de estar lá no front para conversar com todo mundo. Por quê? Porque eu quero ter contato também com o meu cliente. Ele ali naquele momento, ele está falando para mim o bom, o ruim, algo que falhou, algo que acertou. Muitas vezes o profissional, doutor, ele chega num determinado patamar que ele não quer mais falar com o cliente. Eu não, eu quero falar pro resto da vida, é ele que paga minhas contas. E ele que fala o que você tem que fazer. Ele que me dá o meu lucro. Então eu quero falar com ele, eu quero feedback. Então eu tô nos maiores eventos. Vira e mexe, tem palestra em evento minha, em evento desde o Estética In, do grupo do Estética In, que dá uma abertura maravilhosa.
E o que eu puder agregar no mercado, eu vou. Mas, quiser fazer alguma pergunta, entra no Instagram da Pontual Estética, manda um direct lá, pode mandar pergunta que o pessoal vai me encaminhar. Pode ter certeza que você está fazendo toda a diferença. E viu? é de coração. Brigadão, Imagina, viu? doutor, eu que agradeço. Galera, o nosso capítulo de hoje vai ficando por aqui. Teve muita informação, teve muito conteúdo e, claro, eu quero a interação de vocês agora. Já estão inscritos no canal, né? Só para lembrar disso, hein? Ativa aí a notificação. Não ficou claro alguma coisa? Manda mensagem. Vamos fazer essa troca. Aproveitar essa assessoria 100% gratuita aí e aproveitar todas as ferramentas que o Descomplicast vem trazendo. Afinal de contas, tudo isso aqui foi feito pensando em vocês. A gente vai ficando hoje por aqui. Até o nosso próximo capítulo.